Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Janiele Salles, professora de literatura do IDEA, e estou aqui mais uma vez para a gente discutir algumas questões do Enem sobre movimentos literários. Hoje os movimentos são parnasianismo e simbolismo. A gente vai seguir o mesmo esqueminha, relembrando ali rapidamente o que a gente viu ali na escola sobre os dois movimentos e seguir para as questões, ok? Pois bem, o que foi o parnasianismo? Vamos lembrar aqui rapidamente o que foi que a gente viu na escola sobre isso. O parnasianismo ele foi ali uma escola literária que surgiu na França em meados do século XIX e foi marcada pelas poesias perfeitas, onde valorizava muito a linguagem culta e criticava fortemente o romantismo, que tinha o sentimentalismo como forte, né? Os parnasianismos eles valorizavam o positivismo, valorizavam a ciência acima de qualquer coisa, acima de todos os sentimentos humanos. E eles expressavam isso da forma mais perfeita, com rimas perfeitas, com vocabulários perfeitos, né? Tinha um vocabulário muito rico, né? Com construções muito complexas e muito bem elaboradas. E vale lembrar que esse movimento ele foi marcado pela aquela famosa frase, vamos ver se vocês lembram, a arte pela arte, que foi ali do poeta francês Théophile Gautier. Que era o quê? Né? A poesia ela não precisava de significados humanos, do sentimentalismo humano para existir, mas ela precisava apenas ser bela e perfeita. Ela não precisava de significados humanos para existir. Algo que vocês devem lembrar sempre é que o parnasianismo ele foi muito mais marcante no Brasil do que na Europa. E ele se iniciou aqui com a obra Fanfarras, de Teófilo Dias, em 89. Mas assim, o parnasianismo no Brasil ele não seguiu à risca as características do parnasianismo na Europa, porque, por exemplo, a subjetividade e o nacionalismo eles foram aspectos ali que estavam presentes levemente em alguns poemas de autores brasileiros, né? Justamente por isso, porque eles não seguiram à risca essas características nas suas obras. E assim, vamos ver se vocês lembram desses três nomes. Olavo Bilac, Humberto de Oliveira, Raimundo Correia. Eles foram ali a tríade brasileira do parnasianismo. Ok? Lembre-se sempre disso, lembre-se sempre desses três nomes. Então, resumindo, o parnasianismo ele veio ali, né, para se distanciar do romantismo, do sentimentalismo do romantismo, como eu falei no início, era muito presente dentro das outras escolas literárias a prosa, só que no parnasianismo eles focam mais na poesia e muitos autores do parnasianismo eles buscavam ali as palavras mais perfeitas, as ideias mais perfeitas para construir seus poemas, né? Então, vamos lá. Quais eram as características principais do parnasianismo? Vamos lembrar aqui rapidinho. A objetividade, né, que já era em oposição ao romantismo, né, que tinha ali o sentimentalismo já gerado. A impessoalidade, que era ali a ausência do eu, né, do focado em si. O parnasianismo fugiu disso. A arte pela arte, né, como a gente falou, a realidade ela não influenciava a poesia, né. Tinha também uma preocupação muito grande com as formas físicas e estéticas. Né, tinha o culto à forma também, né, eles eram muito perfeccionistas, eles focavam muito nas métricas, como eu falei, né, tinha as métricas mais perfeitas, e vocês devem lembrar também uma diferença na poesia romântica, porque na poesia romântica já tinha um descuido com essa questão da métrica. Tinha também o pressionismo vocabular, né, a linguagem ela tinha que ser culta, tinha que ser de difícil compreensão. Para quê? Para mostrar o quanto ela era perfeita, o quanto ela foi perfeitamente construída. Tinha também um grande universalismo temático, eram diversos temas tratados, mas no parnasianismo brasileiro, olha lá, a gente vê a nacionalidade, né, sendo explorada também, mas com uma certa moderação. Então, com isso, vamos ali para as questões. Questão 1. Assinar a alternativa correta a respeito do parnasianismo. A. A inspiração é mais importante que a técnica. B. O culto da forma. Rigor às regras de versificação, ao ritmo, às rimas ricas ou raras. C. O nome do movimento vem de um poema de Raimundo Correia. D. Sua poesia é marcada pelo sentimentalismo. E no Brasil, o parnasianismo conviveu com o barroco. Essa é uma questão de nível leve, né? Se a gente lembrar ali só um pouquinho do parnasianismo, a gente consegue resolver essa questão bem. Então, vamos lá. Vamos por item, eliminação de itens. A inspiração é mais importante que a técnica. A gente acabou de falar que no parnasianismo a técnica, né, a perfeição da métrica e tudo, era muito importante para o poema ficar perfeito. Então, a gente já descarta essa. C. O nome do movimento vem de um poema de Raimundo Correia.
Nananina, não. Isso aí a gente já tem que ter um pouquinho de conhecimento. O nome do movimento, ele foi escolhido em homenagem a uma publicação intitulada Le Parnassienne Contemporain, que continha ali as características básicas dessa escola. Então, ela não veio ali de um poema de Raimundo Correia. Sua poesia é marcada pelo sentimentalismo. Gente, essa é bem clara. O parnasianismo fugia do sentimentalismo, então não tem como marcar essa alternativa. No Brasil, o parnasianismo conviveu com o barroco. Não, né, gente? Não. Então, a alternativa correta é a B, culto de forma, né? Tinha um rigor quanto às regras de versificação, quanto ao ritmo, quanto às rimas ricas ou raras, ok? Essa é uma questão de nível leve, se a gente pensar um pouquinho, né? Ter um conhecimento básico pelo parnasianismo, a gente já dá para resolver ela. Então, a alternativa correta é a letra B. Questão 2, né? Sobre a poesia parnasiana, é incorreto afirmar: A. Apresenta descrições subjetivas. B. Nega o sentimentalismo. C. Possui uma postura antirromântica. D. Utiliza de rimas ricas, raras e perfeitas. E. Foca em aspectos do subconsciente. Então, gente, a gente viu que na poesia parnasiana ela busca a estética da perfeição, né, com descrições objetivas, com linguagem culta, rebuscada, como eu falei, né, tinha uso das rimas raras, né. Então, a gente vai descartando, apresenta descrições objetivas, sim, nega o sentimentalismo, sim, né, já passeou por romantismo, possui uma postura antirromântica, utiliza-se de rimas ricas, raras e perfeitas. Então, qual é a alternativa incorreta aí? A alternativa né, que foca em aspecto do subconsciente, e no parnasianismo isso não ocorre. Então, vamos lá para o simbolismo, né? Vamos lembrar aqui rapidinho também o que foi o simbolismo. Ele foi também um movimento literário que também surgiu na França no século XIX e, ao contrário do parnasianismo, ele já encorajava os recursos subjetivistas. Por exemplo, o misticismo e a religiosidade, elas eram temas muito presentes no simbolismo, que já era ali a oposição das ideias positivistas dos artistas parnasianos. Nos poemas, né, os poemas eles eram muito diferentes dos poemas parnasianos, né, que tinha ali a preocupação com a perfeição, mas no simbolismo a galera queria as metáforas, queria as figuras de som, e assim, algumas ideias do simbolismo, né, chegava a se aproximar muito das visões do romantismo, ou seja, a galera foi ali na linha do parnasianismo, né, mas quando veio ali o simbolismo, meio que quis voltar ali um pouquinho para as ideias dos outros movimentos, principalmente o romantismo. Não sei se vocês lembram nos estudos de vocês sobre o simbolismo, mas essa designação, né, de simbolismo, ela veio ali pelo soneto Correspondências de Baudelaire. Quem não sabia disso, guarda. Ele foi um movimento ali anticlassicista, né, que surgiu com relação ao parnasianismo. Ele deu várias áreas de expressões ao ser humano, nas artes plásticas, por exemplo. Ele encorajava as expressões através de símbolos. Os artistas muitas vezes, o que é interessante, os artistas muitas vezes eles não pintavam olhando para os objetos, mas eles apenas utilizavam as suas memórias. E assim, o início do simbolismo ele era envolvido pelos sentidos, né, pelos sentidos, para captar não só a realidade, mas as revelações absolutas dela, ok? No Brasil, diferentemente na Europa, onde ele teve grande popularidade, aqui ele já foi bastante minimizado por causa do movimento parnasiano, né, que a gente sabe que aqui foi muito forte e foi apoiado por gente lá de cima, né, por pessoas da alta classe. Então, no Brasil, ele foi muito ofuscado pelo movimento parnasiano. Porém, vocês devem guardar, né, que um dos principais autores do simbolismo no Brasil foi o Cruz de Souza. Lembrem sempre disso. Então, Jane, quais foram as características principais do simbolismo? Bora lá. Tinha os elementos místicos e transcendentais. Por quê? Porque nessa literatura é muito forte a presença desses movimentos,
né? Porque esses elementos na escrita, eles têm a capacidade de se distanciar da realidade, fazendo com que elas sejam mais objetivas. Então, eles usaram muito esses elementos. Outra característica do simbolismo é propriamente a subjetividade, onde se manifesta de várias formas. Por exemplo, os autores, muitas vezes eles têm influência ali de divagações, né, de derivados deles próprios, né, tendo também a presença de elementos da imaginação, dos sentimentos íntimos deles, dos próprios autores. A gente consegue identificar isso nas obras. Mas não sei se vocês sabem disso, mas a subjetividade do simbolismo, ela é muito diferente da subjetividade que existia ali no romantismo, por exemplo, né? Porque aqui no simbolismo, né, ela é mais relacionada aos sentimentos sem lógica, sem razão, sem raciocínio, o que é diferente do subjetivismo do romantismo, né, que tem ali uma origem muito consciente do autor. Outra característica é a oposição ao realismo e ao naturalismo. Por quê? Porque a subjetividade na literatura simbólica ficou como uma forma de negação a outros movimentos artísticos, principalmente a esses dois movimentos. Porque a literatura simbólica, ela não preza pelo raciocínio mais lógico, né? Ela não usa a razão em excesso. E também não dava descrições perfeitas da realidade, o que já difere aí desses dois movimentos, o realismo e o naturalismo. Outra característica era que tinha o uso de aliteração e assonância, que são duas figuras de linguagem ligadas a ações além das palavras. Para quem não sabe, né, a aliteração, ela é ali a repetição de letras consoantes, e a assonância, ela é a repetição de letras vogais, certo? Lembrem disso. O uso dessas figuras no simbolismo, né, faz com que os sons eles sejam produzidos na leitura e se tornem muito mais importantes que a própria escrita. E muitas vezes ela é considerada mais importante que as próprias palavras. Outra característica também é a presença da musicalidade. Vocês vão ver muito isso. A gente vê muito isso no simbolismo. A música ela é muito presente nessa literatura, né? Eles usam muito recursos da língua portuguesa para dar essa musicalidade, para marcar esse período. Os autores eles usavam, né, esses recursos de linguagem como rimas, né, repetição de letras, palavras com sonoridades parecidas, já para dar essa musicalidade. Então, era um recurso usado por esses autores do simbolismo, para reforçar nessa sensação de subjetividade para além da escrita. E por fim, tinha a sinestesia, né, que era uma figura de linguagem que usa de expressões para transmitir sensações sensoriais, que são ali o olfato, a fala, o tato, enfim. Então, os autores eles misturavam essas sensações na literatura. A gente vê nos textos simbolistas, né, expressões sobre o cheiro, sobre o gosto, né, sobre a cor de um sentimento. A gente vê muito isso, por exemplo. Então, isso tudo, assim como as outras que eu falei, né, eram usadas para dar aos leitores mais sensações ao ler do que as próprias palavras poderiam transmitir. Essa era a finalidade do simbolismo. Então, acho que eu falei demais já. Então, bora lá para as questões. Questão 3. Assinale a alternativa incorreta a respeito do simbolismo. A. Utiliza o valor sugestivo da música e da cor. B. Dá ênfase à imaginação e à fantasia. C. Procura a representação da realidade do subconsciente. D. É uma atitude objetiva em oposição ao subjetivismo dos parnasianos. No Brasil produziu, entre outras, a poesia de Cruz de Souza e em Portugal a de Antônio Nobre. Então, essa questão, a gente precisa ter um pouco de conhecimento mais profundo sobre o que foi o simbolismo. Como eu falei, no simbolismo teve muito uso de figuras de linguagem, né? Teve a musicalidade, teve a sinestesia, né? Destacou a fantasia, a subjetividade, né? Os temas ali mais recorrentes era a religiosidade, os sonhos, o pessimismo, a loucura, também tinha o mistério. Então, como eu falei lá atrás, que eu disse para vocês, um dos autores principais aqui no Brasil era o Cruz de Souza.
E eu não falei, mas é bom que vocês saibam, que em Portugal, os poetas que se destacaram nesse período foi o Antônio Nobre, né? E também teve o Camilo Peçanha, o Eugênio de Castro. Então, por exemplo, quando você vê essa questão, essa alternativa você precisa ter conhecimento de quem foi os autores do movimento, porque aí já poderia confundir vocês poderiam já achar que essa questão estava errada. Então, qual é a alternativa? Você vai por eliminação, né? Qual é a alternativa que não se encaixa, que está incorreta a respeito do simbolismo? É a D, né? É uma atitude objetiva em oposição ao subjetivismo dos parnasianos. Tá toda errada, né? Essa alternativa. Porque os parnasianos, eles eram objetivistas e o simbolismo já era subjetivista. Ok? Então, precisa de um pouco de atenção, precisa de um pouco de conhecimento mais profundo sobre os autores, sobre o movimento em si. A questão correta é a D. É uma atitude objetiva em oposição ao subjetivismo dos parnasianos. Questão 4. Temos textozinho, né? Tem um trecho, no caso, um trechozinho pequenininho. Vamos ler. Nasce amanhã, a luz tem cheiro. Eila que assoma pelo ar sutil, tem cheiro a luz, amanhã nasce. Ó sonora audição colorida do aroma. A linguagem poética em todas as épocas foi e é simbólica. O simbolismo recebeu esse nome por levar essa tendência ao paroxismo. Vamos lá para a questão em si. Os versos acima atestam essa exuberância pela fusão de imagens auditivas, olfativas e visuais, constituindo rico exemplo de, como eu falei, é muito presente, né, essa característica, né, de tratar de imagens auditivas, olfativas e visuais. Então, qual é a alternativa correta? A. Eufemismo. B. Polissindeto. C. Sinestesia. D. Antítese. E. Paradoxo. Aqui a gente tem que ter o conhecimento sobre cada um deles para a gente não se confundir. Como eu falei, né, a sinestesia é uma figura de linguagem, né, que se enquadra nas denominadas figuras da palavra. Então, ela estabelece uma relação entre esses diferentes planos, né, sensoriais, né, auditivos, olfativos e visuais. Então, qual é a alternativa correta, né? É a C, sinestesia. Por quê? Porque no texto acima, né, temos um exemplo dessa mistura, né, nesse verso. Ó sonoridade auditiva colorida do aroma, que relaciona ali, né, a audição. Outro exemplo é no texto do primeiro verso. A luz tem cheiro, onde a visão se mistura com o olfato. Então, a alternativa correta é a C, sinestesia. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das resoluções das questões de hoje, tenham compreendido, tenham entendido alguma coisa que não entendiam, tenham relembrado bem sobre esses dois movimentos literários. É isso que eu espero. Então, um cheiro no coração de vocês e até a próxima.